Olá, começando mais um programa Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana fala sobre dúvidas em oncologia. O nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. Aproveitando, já mandar um abraço muito especial para a Kátia Baiana, que está sempre acompanhando. Eu também um abraço para o senhor, claro, doutor Gilson? Eu estou mandando um abraço para ela. E também ao meu amigo Cícero João, sempre acompanhando o programa Painel Saúde, ao Cícero, a Liliane, esposa dele, e ao filho João Vitor, aqui sempre acompanhando o nosso programa. O Painel Saúde dessa semana, Dúvidas em Oncologia, recebe com muito prazer novamente em nossos estúdios doutora Rita de Cássia Maciel, psico-oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e também doutor Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia e professor da PUC São Paulo. Boa noite, Rita. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Gilson. É um tema bom, tem muitas dúvidas em oncologia. Dúvidas, só que hoje nós escolhemos esse tema porque nós vamos tentar ver se a gente consegue resolver a maior parte das perguntas que sempre nos fazem, né? Então, acho que isso é muito importante. As principais dúvidas. As principais não. Algumas das principais dúvidas, né? É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu tenho uma dúvida em oncologia. Quando que o paciente que está no tratamento oncológico, como é que é definido qual o tratamento ele vai receber? Se é quimioterapia ou radioterapia? Nossa, você fez uma bela pergunta, porque realmente todo mundo faz essa pergunta. É muito simples, quer ver? Ó? Conte para mim, primeiro, quantos tipos de câncer existem? São muitos. Mais de 100, certo? Então é claro que são mais de 100 doenças diferentes, concorda? Vamos pegar um tipo de câncer que é muito comum, todo mundo conhece, é o câncer de mama. Quantos tipos de câncer de mama existem? Então, se a gente pegar só na cara que é visto no microscópio, tem 6 ou 7 tipos, dos quais 2 são mais comuns. Vamos pegar esses 2 mais comuns e dividir, nós vamos ter mais 5 subtipos. E, claro, cada um deles vai ser tratado de modo diferente. Então, como é que as coisas resolvem? Resolve de uma forma muito simples. Cada doença, um tratamento. A quimioterapia é um tipo de tratamento que envolve medicamentos. A cirurgia é um tipo de tratamento que envolve cortes, seja através de um bisturi, seja através do laser, seja através de... né? Tá certo? A radioterapia envolve radiação, seja através de colocação das fontes perto, assim, da radiação perto do tumor, ou seja, distância, que é a maior parte delas, né? Então, você vê, quando que eu vou indicar? Vai depender muito do tipo de doença. Então, veja, existem remédios que servem para essas doenças, não servem para aquelas doenças. Existem medicamentos que têm que ser associados aqui, não podem ser associados lá, e assim por diante. Então, é essa a especialidade da oncologia. Doutor Gil, o senhor citou mama, deu exemplo do câncer de mama, dentro desse tema dúvidas em oncologia, porque quando a gente fala em câncer, né, a gente sempre associa ao mama, porque é um dos mais comuns. Ah, mas esse é um problema sério, né? Olha, primeiro, entre as mulheres é o tumor mais frequente, depois da pele, os tumores de pele. Entre os homens, o tumor mais frequente é o câncer de próstata. E é mais incidente do que o câncer de mama da mulher, sabia? Próstata tem mais câncer de próstata em homens do que em mulheres. É que as mulheres têm um lobby maior, né? Eu quero fazer algumas perguntas. Tem pergunta, Rita? Mas pera um pouquinho sim. só. Mas de qualquer forma é isso, né? E como hoje a lobby é grande, você fala muito de câncer de mama, e realmente se modificou, graças a tudo isso que nós estamos falando aqui. A gama de informações é muito maior. muito Os grande. homens sabem, né, o que geralmente, não que causa, mas quais são os exames, quais são os procedimentos. A mulher né? também sabe. Então, mas a mulher sabe porque ela é do sexo feminino. Mas hoje, por ser o câncer mais falado no Brasil, mais difundido, né, outras pessoas sabem, né? Geralmente o que é o sintoma, porque é abordado em novela, é abordado em filme, né? Teve o caso Angelina Jolie e outros tantos, né, que a gente fica Então, mas veja sabendo. um pouquinho só. Eu estava até pensando no que você estava falando, por que não se dá tanto? Não, veja, pelo amor de Deus, eu acho que câncer de mama é muito importante, pelo amor de Deus. Sabe, como o câncer de próstata é muito importante. Mas eu gostaria de chamar a atenção. 80% de todos os cânceres hoje não são de mama. Não são, e os outros? E os outros? Os cânceres de estômago, no estado de São Paulo, é o que mais mata em terceiro lugar. O de estômago? É. O câncer de esôfago chega a atingir o 7º, 8º lugar em causa de morte.
e não são tão falados. O câncer de pulmão é o que mais mata homens. O pulmão é muito falado. Mais mata homens, e as mulheres hoje estão, já nos Estados Unidos já inverteu, estão morrendo mais por câncer de pulmão do que por câncer de mama. Nos Estados Unidos. No Brasil está subindo também. E ultrapassaram os homens no câncer de pulmão? Não, no câncer de mama, não ultrapassaram os homens. Mas para as mulheres, o câncer de mama que matava muito, hoje mata menos, e o câncer de pulmão é o que mais mata hoje as mulheres americanas, entendeu? Então você veja, existe muita coisa. O câncer de intestino é o 4º lugar, né? O câncer de ovário é extremamente frequente, é o 2º tumor ginecológico mais importante. O câncer de colo de útero, que pouca gente fala, agora que estão falando nas vacinas, o HPV também, é uma dúvida muito séria. Então, veja bem, eu tenho muita preocupação de que as coisas fiquem assim, câncer é câncer de mama, não é assim, né? Certo? Câncer de mama é muito importante na mulher, mas não é o único câncer que existe, nem na mulher, nem no homem. Tudo bem? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E geralmente as campanhas também são focadas nesses dois que o senhor citou. Por quê? Porque são os mais frequentes. Está muito certo, claro. Doutor Gilson, uma questão que assim, é muito questionado para mim, ou assim, não é nem questionado, é comentado pelos pacientes, por grande parte dos pacientes, tratamentos que fazem fora da indicação médica, né? Cogumelo do sol, babosa. Os alternativos. Os alternativos não sei bem e complementares. se A gente sempre né? abordamos semanas. Realmente é uma preocupação que eu tenho com relação a isso, né? Porque nós participamos de congressos e tudo mais, e isso é muito comentado também, o perigo, né? Desses. E aí? Então, veja bem, nós temos nos métodos alternativos, Rita, a gente tem métodos que são alternativos mesmo. Quer dizer, a pessoa desiste do seu tratamento convencional e vai para o tratamento alternativo. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu tive muitos pacientes com muitos problemas, até com a morte desses pacientes. Agora, existem aqueles que a pessoa usa junto com, quer dizer, não abandona o tratamento, mas acrescenta. E aí ele pensa que possa ajudar de alguma forma. Existem muitos tratamentos que ajudam de alguma forma. Por exemplo, o exemplo mais típico é a acupuntura, alguns tipos de nutrição, não é? Também ajudam. Também ajudam muito certos tipos de tratamentos médicos mesmo, ou não médicos, que podem ser associados com medicamentos, drogas, até métodos alternativos, complementares, que são, por exemplo, fitoterápicos. O que é importante é o seguinte, veja bem, se um método, por exemplo, eu uso muito método fitoterápico, eu uso muito, por exemplo, gengibre. Se é gengibre, eu uso muito. Então, veja, se o método fitoterápico, ou seja o que for útil, eu não iria deixar de usar, certo? Então, veja, toda vez que invento a babosa e outras coisas mais, né, cogumelos, etc., no começo sai assim, para tratar e curar, né? Câncer, AIDS, diabetes e não sei o que mais. Daí, claro, as coisas começam a morrer, então vem uma segunda coisa, é para melhorar as defesas do organismo contra a doença. Isso é o carimbo que todos falam para continuar vendendo. Cogumelo do sol definitivamente não age sobre paciente oncológico, não age sobre câncer, não é? Nenhum tipo de câncer. Assim como a babosa, assim como aquela fruta que o pessoal usou muito agora, quase acabaram com as do norte, do né? norte, graviola, né? Graviola. Então, não funciona. Quer usar? Pode usar. Isso já está comprovado cientificamente. Claro. Sabe qual é o problema, Rita? Se alguém um dia chegar e falar assim, olha, eu bebi água naquele aquário, eu tinha um tumor aqui, sumiu. Sabe o que acontece? Eu pego essa água desse aquário, é sério, e mando para um grupo que faz estudos para ver se isso funciona mesmo. E por ano são analisados 40 mil substâncias. Hoje deve estar aumentando. O senhor comentou recentemente. Eu comentei. No ano 2013, 2011, 2012, estava com isso. Hoje deve ter aumentado, porque eu não tive novos acessos. Você imagina, e aí não entra nada disso na prática médica. Certo? Existem muitos que estão sendo estudados, venenos de peixes estão sendo estudados, venenos de sapos, sabe aqueles sapinhos que tem nos Andes, etc., estão sendo estudados, venenos de caramujos, tem uns caramujos lá na Austrália que são venenosos, estão sendo estudados, né? Vários venenos de plantas são estudados, mas ainda não entraram
Então, não é assim, né? Agora, quando você usa um medicamento que você acha que é bom e você está usando, não deixe de falar para o seu médico. Sabe por quê? Porque, olha, mesmo que o pessoal diga que remédio é natural, não faz mal, isso é mentira, né? Isso é bobagem muito grande. Certo? Se funciona, então entra na química do organismo. Se não funciona, não entra na química do organismo. Né? Então, se entra, então, por favor, pode ter interação. Por exemplo, mais típico que todo mundo usa muito hoje é a tal da erva de São João. Não é? A erva de São João faz uma medicação que é antidepressiva. Um antidepressivo fraco, pequeno, o hipericum. Então tem um monte de hipérico na farmácia, né? O hipérico reage com um monte de medicamento, inclusive alguns oncológicos. Então, cuidado, gente, cuidado. O programa Painel Saúde chega ao final do seu primeiro bloco. O tema de hoje é dúvidas em oncologia. Se você ficou com alguma dúvida ouvindo o Dr. Gilson, a Rita, doutora Rita, encaminhe pelo painelsaude@gmail.com. A gente vai para um breve intervalo e voltamos na sequência. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que essa semana aborda o tema Dúvidas em Oncologia. Participam do programa conosco a doutora Rita Maciel, ela é psico-oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, e ele também está aqui hoje, Dr. Gilson, diretor técnico do Instituto de Oncologia e professor da PUC São Paulo. Dr. Gilson, um tema bom, dúvidas em oncologia. Fazer uma pergunta para a Rita. Ah, é? Que é uma dúvida que todo mundo tem, um monte de gente tem, né? Rita, todo mundo sofre de alguma forma depressão, tristeza, perda, seja lá o que for. E tem muita gente que diz que então isso faz mal para a saúde, inclusive dá câncer, né? Já ouvi. Já ouviu? Um monte de gente fala. É verdade isso, Rita? Claro que não. Nossa, esse claro que não foi. Mas já direto? Eu achei que ia ter uma introdução também. Eu esperava uma introdução, doutor Gilson. Não, mas tem perguntas que a gente tem que responder de maneira objetiva. Tristeza, né? Todas essas emoções, elas fazem parte, né, da vida das pessoas. Foi interessante quando eu perguntei para alguns alunos, você já ficou triste, né? E assim, de uma maneira bem descontraída, brincando, abre seu coração para nós, né? Diga, você já ficou triste alguma vez? Claro, professora, muitas vezes. Garotos assim, jovens, 20, 18 anos, né? Iniciando a faculdade. Claro, todo mundo tem, isso faz parte dos sentimentos, né? Da gama de sentimentos de uma pessoa. Claro. E isso levar ao câncer, né? É uma afirmativa muito negativa. Muito Mas ruim, as pessoas associam. Então, associam, mas sabe que isso acaba desencadeando um outro problema ainda mais sério, que é a culpa de si mesmo. Exatamente. Então, assim, se eu fui capaz de provocar em mim
algo tão ruim, uma doença, né? É claro que emoções tem a ver, né? Tem aí o estudo da psicossomática, né? Tudo mais, que há uma relação. Mas não é uma coisa assim tão direta como popularmente se coloca. Pensa, Porque a psicossomática é uma ciência e ela estuda a relação, né, das doenças com a emoção e tudo mais. Nós sabemos que pessoas mais ansiosas, mais tensas, têm maior propensão a ter alguns distúrbios. Infecções, etc. Né? É claro. claro. Inclusive, alguns né? cânceres são desencadeados com Mas depressão. desencadeados. Não são causadores. causados. Então, veja Mas bem. tem a ligação. Mas a ligação não é de causa e efeito, Não, entendeu? é exatamente. A ligação não é de causa E é efeito. preciso tomar muito cuidado com isso. Porque a sociedade hoje, o que ela visa? O belo, o alegre, o feliz, o bonito, né? Então, uma pessoa que está triste, ela incomoda. E aí, se você chora porque você está triste, porque brigou com o namorado, porque o marido, né, falou alguma coisa mais rude, né? Você não pode chorar, você não pode ficar triste, você tem que, né? E para quê? Né? Então, não há relação, viu, doutor Júlio? Exato, eu acho que foi muito útil você ter falado isso. Eu queria dizer uma coisa, quer ver como é fácil? Você se lembra do herpes que todo mundo tem aqui na boca? Um monte de gente tem, não é? Sim. Certo. Então a mulher tem o vírus lá dentro, não tem? A pessoa tem o vírus. Uma mulher que eu vou falar, porque eu vou usar o exemplo da mulher. Ela tem o vírus, então a causa do herpes é o vírus, que já está lá. E quando a pessoa, por exemplo, a mulher, um pouco antes da menstruação, ela, pum, estoura o vírus. Fica nervosa, pum, estoura o vírus. Tá certo? Então, veja, o vírus a doença é desencadeada Sim. pelos hormônios, pela emoção, mas ela não é a causa da doença, a causa é o vírus. Então, você pode ter um tumor já lá dentro do seu corpo, e aí, então, uma depressão, uma ansiedade, qualquer coisa assim, uma perda Ou uma importante. perda importante, alguma pode coisa. fazer desencadear a doença, Sim. mas não é a causa. Mas não é essa relação imediata. É. Não é essa coisa tão Não. simplista Nossa, que fiquei se assim, fala. agora eu vou ficar com câncer. Como não é bem popularmente se fala. Exatamente. Né? Não, olha, não pode. Ou então você tem porque você era uma pessoa triste, deprimida. assim. Você sabe uma coisa que o Meu, pessoal fala tem muito? muito- Você é muito amargurado, você vai ficar doente. Isso, Fala exatamente. muito amargurado, pessoa que não perdoa, a pessoa que perdoa. guarda rancor, a Exatamente. raiva. Eles associam muito, né? É comum a gente ouvir, né? Muito, mas por que tinha que ser o câncer? Não podia ser outra, tem uma pode ser outra gama de coisa? doenças. Não pode ser uma Nossa, tuberculose? Pois é, né? Não pode ser. Não Uma pode doença ser. Doença cardíaca? Alguma cardíaca. outra coisa? É. Não, mas as pessoas fazem essa relação. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Né? E saber filtrar o que as pessoas falam, principalmente quando ela já tem algum tipo de câncer, né? Está em tratamento. Deus me e livre, aí ela exatamente. tem que filtrar, porque geralmente as pessoas... Ai, isso é coisa de gente triste. Isso está relacionado aqui, à emoção. Porque ficou guardado. Ficou guardado. Gente, Não é bem assim, né? toma cuidado, né? Porque acaba desencadeando outras coisas que é a culpa. É. Puxa O vida, olha o maior que eu problema fiz que eu pra vejo mim. é que, doutor, eu sempre fui muito depressivo. Eu tenho certeza que meu câncer veio disso. Essa certeza, calma, mesmo que tenha sido desencadeado pela depressão, não é a causa, gente. Não, exatamente. Ninguém é culpado de ficar doente, não é? Dr. Gilson, o câncer, os tumores, eles tiveram muitos avanços nos últimos anos e o que a gente percebe, né, no dia a dia é que ficou até mais fácil da pessoa ter uma facilidade maior em trabalhar alguns aspectos da doença e até mesmo falar a palavra câncer. Até poucos anos, Não, as já pessoas falavam. falavam aquela doença. Hoje, as pessoas já conseguem, né? Faleceu de um câncer de mama, a pessoa estava com câncer, né? Então, os avanços devido ao tratamento, Também às os novas drogas. preconceitos, a maior divulgação dos conceitos, etc. Né? Mesmo porque acompanha também é uma doença que atinge qualquer pessoa.
né? A qualquer idade, de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer dinheiro. E quando pessoas de destaque da sociedade, personalidades, artistas passam a desenvolver, apresentar um diagnóstico de câncer, eu acho que a sociedade começa a abrir aquele leque, né? Claro. Como nós tivemos exemplos no Brasil do ex-vice-presidente José de Alencar, da própria presidenta, né? Doutor Maluf, a Dilma Rousseff, Ana Maria Braga, né? Então, isso... Como é aquele rapaz, Reinaldo Giannichini. Isso, que está no ar aí na novela das 9, né? Doutor, pegando um gancho aí no que a gente está falando, existe um tempo determinado para o tratamento do câncer? Não existe, não existe. Há alguns casos de câncer que são incuráveis, mas se tornam crônicos. Então o indivíduo fica o resto da vida se tratando. Outros são curáveis assim, agudamente. Por exemplo, existem alguns tipos de tumor que nascem na placenta, alguns tipos de linfoma, que em 6 meses está resolvido o problema. Né? 1 ano, 2 anos, está tudo resolvido. E outros que, infelizmente, você tem que esperar muito tempo. A maior parte dos tumores de mama, você tem que aguardar mais de 10 anos para ver se a doença não volta. Um tumor de intestino, por exemplo, se não voltar nos primeiros 3 anos, então provavelmente vai ser muito pequena a chance de voltar depois disso. Então você entendeu que isso varia muito com o tipo de doença, né? Certo? Nesse caso que o senhor deu o exemplo do de mama, que a pessoa aguarda 10 anos, como é que o paciente trabalha isso? Então, aí vem 2 problemas. O primeiro problema é o problema médico, o segundo problema é psicológico. Aí é preciso aprender a conviver como um sobrevivente de tumor de mama. Ele entra no caso dos sobreviventes. Sobreviventes, nós falamos isso no último programa, né? Isso, na terça passada. Muda muito, né, o tipo de vida, o estilo de vida. As pessoas falam, agora eu preciso me cuidar. Olha, o ano que vem eu volto para fazer mamografia, assim por diante. Tem mais uma perguntinha antes da Rita, acho que ela já deve ter outra dúvida também. Todo tipo de câncer causa metástase? Ó, a maior parte dos tumores malignos causa metástase. O que é a metástase? Boa pergunta, né? Muita gente confunde um pouco, né? A metástase é a seguinte, olha, eu tenho um tumor aqui, por exemplo, no estômago. As células desse tumor, elas são mais frágeis e elas conseguem escapar e caem dentro do sangue ou dentro da linfa. E vão parar em outro lugar. E aí elas correm no corpo todo e podem parar, por exemplo, no fígado, no pulmão, no cérebro, seja lá onde for, né? E ali elas podem crescer de novo. Então elas fazem um tumor de estômago no pulmão, um tumor de estômago no osso. Deu para entender? Não é um tumor do pulmão. Não é um novo, é um novo tumor, mas é um velho mesmo. tumor. Isso que é importante. Que nasceu, então é um tumor de estômago que agora também está... É um outro tumor. Não é um outro tumor, é um tumor de estômago que agora também está no pulmão. Nasceu no estômago. É um câncer de originário estômago, daquele primeiro. Exatamente, mas agora está no pulmão, agora está no fígado, agora está, entendeu? O problema é que ele vai se alojando em outros órgãos. O tratamento não é de câncer de pulmão, o tratamento é de câncer de estômago, porque o câncer é de estômago. Mesmo ele estando alojado em outro órgão. Ele está alojado só em outro órgão, mas não é uma doença, entendeu? É mais fácil, então, de tratar, de entender. Não é mais fácil, né? Veja bem, é um tumor que já se disseminou. Então é um tumor mais difícil de tratar. Mas é um tumor que é tratado da forma do tumor primário. Por exemplo, se eu vou tratar um câncer de mama que envolveu o pulmão, ele vai ser tratado diferente de um câncer, por exemplo, de intestino que envolveu o pulmão, porque as doenças são diferentes. Entendeu? Embora tenha metástase no pulmão, as doenças são completamente diferentes. Deu para entender? E o câncer de pulmão é diferente do câncer do estômago e do intestino, mesmo que esteja no pulmão. E aí o tratamento entra a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. Dependendo do quê? Dependendo do tipo de doença. E dependendo do grau que ele se encontra. Do grau, do estadiamento, quer dizer, o quanto se encontra a doença no momento do diagnóstico e tudo isso. Tá certo? Pergunta, Rita. Complexo tudo isso, bem complexo, né? Mas não. Foi muito bem explicado. Gostei, deu para entender. Doutor Gilson, pólipo e tumor é a mesma coisa? Nossa, tumor. Então, olha, essa pergunta é boa, hein? Porque o pessoal confunde mesmo. Tumor, o que é um tumor? Tumor é um aumento de volume, certo? Uma gravidez é um tumor, certo? Aumenta o volume. Então, o tumor é um aumento de volume de várias naturezas. Por exemplo, eu tenho um tumor com pus, é um tumor infeccioso. Eu tenho um tumor
por câncer. Eu tenho um tumor que é um pólipo. O que é um pólipo? O pólipo é como se fosse um cogumelo, uma verruga. Pequeno, grande, tem pólipos desse tamanho, microscópio, milimétricos, né? 2, 3 milímetros, e tem pólipo do tamanho, né, de um abacate. Tá certo? Então, os pólipos são qualquer coisa que tenha forma. Alguns são malignos, outros são benignos, outros podem se cancerizar, que às vezes são benignos, mas podem se transformar em malignos. O exemplo mais típico disso qual que é? O pólipo do intestino. Um grande número de pólipos do intestino se malignizam para câncer de intestino. Então, pólipo é uma verruga. Entendi. Então, eu posso concluir que o importante é a prevenção. Prevenção. De intestino, de estômago. Claro. O máximo que possa ser feito de prevenção para se detectar. A mesma ser coisa descoberto rapidamente. No útero, mesma coisa no colo de útero, Isso, etc. também. Então, veja, você tem uma prevenção que é chamada primária. O que é? A prevenção que se evita que o câncer surja. E tem uma prevenção secundária. A primária já é retirada do pólipo. Por exemplo, ou a retirada de uma lesão que vá se transformar. Ou evitar que, por exemplo, exposição de sol. Não fumar. É uma prevenção primária, certo? Agora, você pode ter a prevenção secundária. Qual é? Fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Tudo bem? Tudo bem. Câncer de mama dá para fazer prevenção secundária na maior parte das vezes. Sim. Próstata, secundária. E assim por Esse diante. tema precisa voltar porque o nosso tempo chegou ao final. A gente agradece. Fica lá a Fabiana dando sinal para a gente. Dúvidas em oncologia, se você ficou com alguma dúvida, nosso e-mail fica aí à sua disposição, painelsaude@gmail.com. Obrigado, Rita Maciel, nossa psico-oncologista do Instituto de Oncologia, e Dr. Gilson Delgado, diretor técnico, professor da PUC São Paulo. A gente volta na próxima terça. O apoio é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Para você, uma ótima semana, boa noite e até lá.